η Αγία σιωπή δυναμώνουν τη. O Santo Evangelho, paz a todos. E ao teu Espírito. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. O Senhor disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebeis em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer, estava com sede, e me destes de beber, eu era estrangeiro, e me recebestes em casa, estava nu, e me vestistes, doente, e cuidastes de mim, na prisão, e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando que vos vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizesses isso a um dos mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer, com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa, nu, e não me vestistes, doente e na prisão, e não fostes visitar-me. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. E não irão, e estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Pode se sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, ele é o Evangelho do dia do juízo final, o qual a Igreja Ortodoxa celebra bem próximo do início da Grande Quaresma. Nós vimos que o Senhor nos mostra como será o julgamento no último dia, o qual Cristo vai perguntar para nós o quanto nós amamos. É tudo isso que ele falou ali. Quando a gente estende a mão ao próximo, quando a gente tem misericórdia com o próximo, quando se arrependemos de nossos pecados, quando perdoamos de coração tudo que acontece. E aí isso é plantar o amor. E plantar o amor no dia de hoje não é esse sentimento que o povo coloca.
Se fosse esse sentimento, seria mais uma questão de filantropia, né, do que, de fato, derramar o amor de Deus. Então o Senhor vai perguntar para nós lá no último dia, o quanto vocês amaram. E o amor não é esse sentimento de carinho, de amizade, de querer bem os filhos, de querer bem os pais. Isso é uma forma de amor. Mas o amor verdadeiro, ele é doação. É se doar, é se gastar, se consumir, né? E como o padre toda vez fala para vocês, amar o próximo é amar Deus. Quando o padre fala essas coisas, é porque o padre aprendeu aqui, ó. Né? Quando o padre fala assim, você tem que olhar para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu pai, como fosse o próprio Cristo. Né? Quando a gente tem esse olhar que o Cristo está verdadeiramente no outro, e a promessa é dele, e aí a gente trata o Cristo da forma que nós queremos ter a misericórdia dele no dia do juízo final. E aí a gente consegue começar a mudar o nosso coração. Mas isso tem que ser de verdade. Não adianta vir na igreja todos os domingos, e aí depois chegar ainda mais no domingo do perdão, beijar a mão, o pé, fazer uma cena, colocar máscaras, pedir perdão para o outro, sair da igreja já julgando o outro. E também não vir na igreja no domingo do perdão e procurar se reconciliar com todos de novo. Não adianta chegar na Páscoa. A gente vai ter comportamento de cabrito. Eu não sei se todo mundo aqui já teve o contato com o cabrito, com o carneiro, com a ovelha. É completamente diferente do outro. A ovelha, ela caminha, cabeça baixa, pastando. Ela escuta a voz do pastor de longe. Se o pastor dela estiver conversando com uma outra pessoa, ela já fica atenta lá do outro lado, lá, porque ela quer vir perto do pastor. E isso eu com a Papadiá já presenciamos muitas vezes lá no sul, na comunidade do sul. Às vezes estávamos conversando na varanda, as ovelhas escutavam a voz de um dos meninos lá, que era o pastor delas. As ovelhinhas já corriam já, fica perto. E ficava tudo ali, beirando ali. Agora o cabrito, você pode gritar ele. Você pode chamar ele. O cabrito não vem. Ele corre, ele pula. Ele é terrível. Faz tudo o que ele quer. E aí chega o momento que, quando o cabrito está demais, só tem uma forma do dono dele acabar com aquilo ali, com a bagunça. É sacrificando ele. A ovelha, quando a gente vai sacrificar, dói no coração do homem, porque é um bicho tão inocente. E o Cristo nos chama a ter essa inocência, a se entregar a Ele. Procurem algum vídeo de como alguém sacrificando uma ovelha, vocês vão ver um animal se entregar facilmente. E nós temos que ter essa entrega a Deus, se deitar no colo de Deus, como ovelhas, para que a gente possa ficar à direita. E aí, se coloque no lugar, Deus chegando hoje, no final do seu dia, e perguntar para você hoje, como está seu coração? Você tem amado conforme eu pedi? Você tem derramado o amor em todas as áreas da sua vida? E principalmente aqueles que mais precisam. Quando o Senhor fala os pequeninos, não é só entre a comunidade, é com aqueles que estão lá fora. E aí, um dos santos pais, que é um grande doutor da igreja, São João Crisóstomo, sempre falava que não adiantava comungar, sendo que o Cristo estava jogado lá fora. Às vezes na porta do templo os mendigos estavam lá, e o pessoal em Constantinopla entrava dentro da igreja e não dava uma moeda lá fora, não parava para conversar ou dar um abraço, um alimento que for.
e São João Crisóstomo fazia aquelas belíssimas homilias, alertando o povo que o Cristo está no próximo. E que o julgamento final não é esperando a parousia do Cristo, a segunda volta, que é o evangelho de hoje também. Mas todo dia é o julgamento final. O ortodoxo sabe que todo dia pode ser que o Cristo chegue. Não tem data. Não é futuro, não é passado, não é escatológico, é real, é hoje. Então qual é o nosso comportamento com Deus? Será que nós vamos ficar como todo esse povo? Um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. O ortodoxo espera, hoje o Senhor volta. E ele tem que estar preparado. O ortodoxo espera ansiosamente a volta do Cristo, todos os dias. Ele tem que ter consciência, o Cristo volta hoje, o Cristo volta hoje. Porque é a promessa. Os apóstolos, quando Cristo ascendeu aos céus, eles esperavam que o Cristo voltasse amanhã. No outro dia. E esse sempre foi o sentimento dentro da igreja. Nós não podemos esperar o futuro, nós temos que esperar no atual. Vocês estão amando verdadeiramente? A gente está amando as pessoas? A gente está amando quem precisa? A gente está perdoando? Se nós temos dívidas ainda um com os outros, precisamos acertar. Porque se o Cristo voltar hoje, vocês vão estar à direita ou à esquerda? Eu luto para estar à direita. E luto por cada um de vocês, para que vocês estejam à direita. E se eu tiver que ir para a esquerda, vendo vocês à direita do Cristo, para mim basta. Mas tem que ter o esforço pessoal de cada um. O padre luta por todo mundo, mas tem que ter o esforço de cada um. Não esperem só das orações dos padres, dos bispos. O principal é a atitude de cada um. Depressão, preguiça, gula, avareza, dureza do coração, falta de perdão, nos coloca à esquerda. Isso tudo nos coloca à esquerda. E o Cristo hoje nos chama a pensar como boas ovelhas e procurar estar à direita dele. Se nós não perdoamos, se nós precisamos pedir perdão, temos ainda essa última semana antes de entrar na quaresma. Nós temos que se reconciliar, porque o Cristo volta. E se nós estivermos em dívida um com o outro, nós vamos para a esquerda. Não adianta tampar o sol com a peneira. Entre nós e entre muitos das nossas famílias, ainda precisa pedir perdão um para o outro. Nós temos que ser realistas. Senão nós vamos se perder durante a quaresma. Vai faltar alimento, vai faltar água, vai faltar oração no meio desse deserto da quaresma. Não vai adiantar gritar Christos anesti, sendo que nós estamos colocando ainda o Cristo na cruz e pregando ele. Quando a gente deixa de perdoar e de pedir perdão, nós cuspimos na cara do Cristo. A gente precisa ser realista. Amar até o fim, como São João e a Santíssima Virgem amou. Se a gente não tiver amor um com o outro, nós somos aqueles que batem no Cristo e esculacham ele. É isso que aquele povo fez. O Cristo derramou amor para muitas pessoas e ainda, com certeza, alguns que receberam muitas bênçãos do Cristo, condenaram ele lá, gritaram, crucificam. Nós não podemos ter esse comportamento com o Cristo. É o julgamento final. Orem para as suas almas. E vocês estão prontos? Estamos prontos para morrer? Estamos prontos para o julgamento? É o dia de avaliar. Se nós temos ainda coisas para acertar, então a igreja nos chama a ter essa reconciliação com Deus até a grande Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Η Αγία Σιωπή δυναμώνουν